Nesse mundo doido aqui que a gente vive, onde os filmes com 3 horas pra mais são cada vez mais comuns, as cenas deletadas de um filme já nem são tão importantes assim. Mas a verdade é que se os diretores tivessem com uma opinião diferente no dia do corte das cenas, muita coisa poderia ser muito diferente. Você quer ver um exemplo disso? Então fica aí pro vídeo. Ei, nerds, beleza? Eu sou o Breno. E galera, muitas vezes o roteiro de um filme é alterado assim de última hora. Então uma cena que chegou a ser gravada, produzida e tudo mais, ela acaba saindo do projeto principal. A gente só fica sabendo mesmo quando essa cena é incluída em algum extra, sabe, de DVD, ou se alguma pessoa envolvida no longa comenta sobre ela. E sim, na maioria das vezes é só uma cena, mas uma cena é o suficiente para mudar muita coisa em um filme. Pode dar uma perspectiva diferente ou até alterar a história completamente do filme. E esses aqui são bons exemplos disso. Se liga. Glass Onion, o mistério Knives Out. Na sequência do aclamado Knives Out, a gente teve Glass Onion, que é bom, tá? Mas não tanto quanto o primeiro. Uma cena marcante aí desse filme é a destruição da Mona Lisa em um incêndio. O problema, galera, é que existia inicialmente uma cena pós-crédito mostrando que aquela não era a verdadeira Mona Lisa. Que na verdade ela continuava guardada em um escritório aí dentro do Museu do Louvre, em Paris. Mas o diretor, ele simplesmente achou melhor que fosse a Mona Lisa original mesmo, e é isso aí. Dá pra acreditar? Se essa ceninha simples tivesse entrado, a gente teria um desfecho completamente diferente pro filme. Viraria outra coisa. O Senhor dos Anéis. A gente esquece que as raças de criaturas em O Senhor dos Anéis vivem em tempos diferentes dos nossos. O Aragorn, ou o Passo Largo, ou ainda o Rei de Gondor, tá? Eles têm mais de 80 anos de idade, enquanto a Elfen Arwen, o seu grande amor, tem centenas de anos. Ou seja, quando a gente conhece os dois nos filmes, eles são amantes há muito tempo. Mas nem todo mundo pegou isso logo de cara, entendeu? A história dos dois começa meio que do nada. Isso teria sido diferente se uma cena não tivesse sido deletada. Ela mostraria um flashback com o Aragorn bem mais jovem ao lado da filha aí de Elrond. O mais assustador é saber que ainda existe sim uma cena de fato deletada de O Senhor dos Anéis. Porque serão tantas versões estendidas, né, ao longo desses anos aí, que a impressão que a gente tem é que não sobrou nada, né? Mas sobrou. Scooby-Doo. Sempre rolou rumores de que a Velma e a Daphne, as duas mulheres da galera do Scooby-Doo, têm um crush, né, uma na outra. O próprio James Gunn, que foi o roteirista desse filme, ele confirmou que tinha uma cena onde as duas se beijariam. Na tentativa de destrocar os corpos, por conta de um feitiço doido, né, que tinha rolado, segundo a atriz da Daphne, a cena ela chegou sim a ser gravada, mas deve estar na gaveta e mais funda do estúdio. Ninguém mais fala sobre isso e as teorias, né, conspiratórias continuam. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O segundo filme do Doutor Estranho na Marvel já é aí uma exceção bem grande, sendo considerado pela própria Marvel Studios como filme de terror da franquia. E de fato, tem sim bem mais violência nesse filme, muitas mortes, sabe? Mas aquela que seria a mais chocante acabou sendo cortada. Lá pro final a gente teria o Barão Mordo, né, da Terra 616, tentando lutar contra a Wanda Maximoff fora de controle. O resultado disso, segundo o próprio diretor Sam Raimi, seria que ela daria um jeito de cortar a cabeça do Mordo, mas não na altura do pescoço. Na real, a cabeça dele seria cortada no meio, na altura das orelhas, e ela iria aparecer entregando essa meia cabeça, esse pedaço do Mordo, nas mãos do próprio Doutor Estranho. E eu aposto que o Kevin Feige teve aí que dar uma segurada no Sam Raimi nessa. Homem-Aranha sem volta para casa. Ainda na Marvel, Homem-Aranha sem volta para casa foi um show de fanservice para todo mundo e isso, pô, isso não é uma reclamação, tá? Eu amo. Fanservice é bom, pô, pode mandar pra sempre aí que eu amo. E eu vou te falar, tá, que era pra ter mais fanservice ainda do que já teve. Com uma cena aí cortada que ia mostrar o rematch, né, a revanche histórica entre o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Duende Verde do Willem Dafoe. Esses filmes com o Maguire ainda são os favoritos de muita gente e ver ele de volta já foi irado, tá? Agora imagina se tivesse, galera, essa luta. Mesmo sem ela, o Norman Osborn foi bem importante, tá? Já que ele é quem mata aí a Tia May do Peter Parker, do Tom Holland. Mas que todo mundo adoraria ter visto ele sair num tapa lá no planador de novo, isso é fato. Thor, Amor e Trovão. A verdade é que passado algum tempo já dá pra falar que Thor, Amor e Trovão não é o UCM em seu auge de criatividade, né? É um filme divertido, beleza, com ótimos momentos, bons atores, mas infelizmente não engrena. Não é um filme pra ser lembrado de verdade. Isso poderia sim, galera, ter sido diferente se o diretor Taika Waititi
não tivesse cortado uma, mas algumas cenas do filme, e vocês, galera, vocês não vão acreditar em quais cenas são essas, tá? São simplesmente todas as cenas envolvendo os atores Jeff Goldblum, Peter Dinklage e Lena Headey, que viriam, né, respectivamente retornando como Grão-Mestre, o Anão Eitri e um papel desconhecido. Galera, 3 nomes de muito peso pra esse filme, mas pro Taika as cenas não ficaram boas o suficiente, ou seja, ninguém vai ver, não adianta nem pedir. O espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. E pra terminar, galera, aquela que seria uma das maiores bombas em um filme, na época, né, em que o Andrew Garfield ainda era o Homem-Aranha titular. No final do segundo filme com ele, o Peter Parker, ele é visto, né, ali no cemitério, em frente ao túmulo de Gwen Stacy, né, que é a sua namorada morta. Que foi aí, galera, a origem de vários traumas na vida do herói. Mas ali, galera, naquela cena, apareceriam ninguém menos do que os pais do Peter Parker. Eles mesmos, galera, que foram dados aí como mortos em praticamente todos os HQs, filmes, animações, iriam aparecer vivinhos da Silva. Só que, mais do que isso, galera, o Sr. Richard Parker seria o responsável por falar aquela famosa frase lá do tio Ben. Aquela mesmo, pois é, que levaria o cinema à loucura. Hoje, muita gente não curte a época do Andrew Garfield e vê isso tudo aí de um jeito até meio que ridículo, né? Exagerado. Mas agora me diz aí, você lembra de alguma outra cena deletada que teria, de repente, mudado muita coisa no filme? E se você lembra de alguma outra cena que foi deletada de um filme que você gosta, que você lembra, que de repente eu não comentei aqui, comenta aqui embaixo. E, obviamente, já aproveita e capricha no seu like, me ajuda pra caraca, que o algoritmo do YouTube vai pegar o teu like e vai passar pra várias outras pessoas. E, né, já que estamos aqui, clica nessa bola aqui, vai, clica nela, porque ela é muito bonita. Olha, pô, né, botei graxa pra ela ficar bem lisa. E se inscreve no canal, porque tá de graça, é uma promoção limitada. Se inscreve no canal, clica nesse botão, vai aparecer ali um quadradão, clica nele pra se inscrever no canal e vai me ajudar pra caramba. E também já ativa o sininho que você não vai perder o nosso próximo vídeo. E falando nisso, te vejo lá. Fui!